Hare Krishna, Haribol. Acho que estamos ao vivo, não é? Vamos ver. Os comentários aparecerão aqui. Alguém vamos lá. Ah, sim. Isso com Rio de Janeiro, ao vivo. Vamos ver se temos som, se temos imagem. Hare Krishna. Vamos ver se está aparecendo. Ah, Bhaktinval, Hare Krishna. Então, estamos ao vivo. Obrigado. Sim, agora estou vendo devotos e devotas. Oito horas, vamos então começar a nossa meditação de hoje. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 12, versos 29 e 30. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja
Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha. Jaya Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha. Jaya Girivaradari. Yashodanandana. Braja Jana Ranjana. Yashodanandana. Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava. Jaya Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha. Jaya Girivaradari. Yashodanandana. Braja Jana Ranjana. Yashodanandana. Braja Jana Ranjana. Munatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare. Haribol! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para a nossa transmissão, Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 12, verso de número 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chaksur Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas mais humildes e sinceras reverências. Hri Krishna Karuna Shindo Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Ó meu querido Krishna, amigo dos aflitos, fonte da criação, Senhor das Gopis, amante de Radharani, ofereço-lhe minhas sinceras e respeitosas reverências. Tapta Kanchana Gourangi Radhi Vrindavaneshwari Vrashabhanu Shutidevi Pranamami Haripriye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra o ouro derretido, rainha de Vrindavana, filha do rei Vrashabhanu, é muito querida pelo Senhor Krishna. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandra Mukha Swami Iti Namine. Namaste Guru Prestaya Hridrananda Padasharaye Prabhupada Karuna Shakti Gita Shara Prasharine. Narayana Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasham
Tato Jayam Odirie, antes de recitar o Srimad Bhagavatam, o verdadeiro meio de conquista deve se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Lembrando também, Nastara Payeshu Abhadreshu, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Uttama Shlok, Bhakti Bhavati Naistiki. Assistindo regularmente aulas sobre Srimad Bhagavatam, prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é completamente destruído. O serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece em nossas vidas como fato irrevogável. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Haribol, vamos lá. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 12, versos 29 e 30. Espero que esteja tudo bem aí na transmissão, parece que sim. Então, vamos continuar. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 12, verso 29. Tamadharme kritamatim vilokyapitaran sutaha marid mukya munayo Vishramba Pratyabodayam. Tam, a ele, adarme, quanto à imoralidade, krita, matim, a mente estando assim entregue, vilokya, sendo assim, pitaran ao pai, sutaha, filhos, Marit, Mukyaha, encabeçados por Marit, Munayaha, sábios, Vishramba, com o devido respeito, Pratyabodayam, falaram o seguinte. Haridarshan, Hare Krishna, Marcos Hanuman, Hare Krishna, Marcelo Magalhães, Hare Krishna. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Assim, vendo seu pai de tal modo iludido num ato de imoralidade, os sábios encabeçados por Marit, todos filhos de Brahma, falaram o seguinte, com grande respeito. Os sábios como Marit não agiram erroneamente ao apresentar seus protestos contra os atos de seu grande pai, a saber, o Sr. Brahma. Eles sabiam muito bem que, embora seu pai tivesse cometido um erro, devia haver algum grande propósito por trás do acontecimento, pois, de outro modo, tal grande personalidade não poderia ter cometido semelhante erro. Podia ser que Brahma quisesse advertir seus subordinados sobre as fraquezas humanas, em seus relacionamentos com mulheres,
Isto sempre é muito perigoso para as pessoas que estão no caminho da autorrealização. Portanto, grandes personalidades como Brahma, mesmo quando em erro, não devem ser desprezadas. Tampouco os grandes sábios, encabeçados por Mariti, podiam mostrar qualquer desrespeito por causa de seu comportamento extraordinário. Srimad Bhagavatam 3, 12, 30. Naita purvai kritantuarye nakarishyanti kapari yastuan duhitaram gache anigrihyan gajam prabhu. Tradução e significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Ó Pai, isto que estáis vos esforçando por fazer para complicar-vos, nunca foi tentado por nenhum outro Brahma, nem por alguém mais, nem por vós, em kalpas anteriores. E tampouco alguém ousará tentar isso no futuro. Sois o Ser Supremo no universo. Como então quereis fazer sexo com vossa própria filha? E não podeis controlar vosso desejo? Comentário de sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O posto de Brahma é a posição suprema do universo. E parece que há muitos Brahmas e muitos universos além deste em que estamos situados. A pessoa que ocupa este posto deve ter comportamento ideal, pois Brahma estabelece o exemplo para todas as entidades vivas. Confia-se a Brahma, a entidade viva mais piedosa e mais elevada espiritualmente, o posto mais próximo ao da personalidade de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, nós já fizemos as nossas humildes e sinceras orações, já recitamos os nossos mantras. Então agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve meditação pela misericórdia e graça de sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. E agora, como dizem, não é? E agora, José? Em nosso texto, o Senhor Brahma caiu. E agora? Normalmente, comumente, nós ficamos assim, perplexos. Essa seria uma palavra boa a ser usada. Estaríamos assim perplexos quando alguém, numa situação de liderança, numa situação de grande poder, alguém ao qual até respeitamos, alguém a quem nós temos carinho, devoção, como devotos e devotas avançados, gurus, e até o Senhor Brahma, vamos dizer assim, aquele devoto que tem a maior de todas as qualificações, um cargo outorgado por Shri Krishna, aqueles que
conseguem fazer de suas vidas um serviço devocional puro. Eu não me lembro onde está escrito, mas já ouvi dizer que nós podemos até ocupar o cargo de Brahma, se assim quisermos, desde que nós tenhamos 100 vidas irrepreensíveis, como devotos ou devotas puros do Senhor. Imagine. Mas o ser humano comum, quando se defronta com algo assim, para outra pessoa, talvez que até admirávamos, e essa pessoa comete um deslize, um erro, um pecado, como disse aqui no nosso texto, extraordinário, fazemos o básico, aquilo que a grande maioria das pessoas fazem. Ah, você viu aquela devota do templo? Ó, ficava lá toda cheia de pureza, hein? Fofoca. E o devoto? Ah, aquele devoto ficava ali fazendo púdia, com aquela cara de santo, hein? Você viu o que aconteceu? Você viu o que ele fez? Misericórdia. Na igreja cristã o pessoal fala assim da outra pessoa. Você viu aquele irmãozinho lá, o que ele fez? Misericórdia. Ou seja, comentários sem misericórdia nenhuma. Comentários que incentivam as pessoas a também pensarem mal daquela. E aqui já vem de cara uma desconstrução desse comportamento absurdo que nós temos. Os sábios, encabeçados por Mariti, que eram inclusive filhos de Brahma, falaram o seguinte, diz o verso, mas falaram com todo respeito. Não agiram erroneamente ao apresentar protestos contra aquilo que realmente era um grande erro que Brahma estava prestes a cometer. Que pelo que eu li e entendi, ele não cometeu um ato. Não foi a vias de fato, como dizem, mas apenas sentiu desejo sexual, imoral em seu coração. Prabhupada, ainda, com toda a sua pureza e sabedoria, no comentário diz que pode ser que Brahma quis advertir os seus subordinados sobre as fraquezas humanas. E hoje ele está aqui, hoje, como o texto para que possamos refletir sobre isso e entender qual é o recado do Senhor Krishna, qual é a verdade filosófica que está por trás disso. Assim, então, Prabhupada aborda de maneira sábia, de maneira contundente, direta, brilhante, Bhagavad Gita 9.1, o próprio Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, está dizendo: Shri Bhagavanu Vacha Idantu te guyatamam pravakshami anasuyave Gyanam Vigyana Sahitam Yat Kyatva Makshyashe
Subhat. A Suprema Personalidade de Deus estava dizendo: Arjuna, querido, porque você nunca me inveja, eu lhe transmitirei este ensinamento e compreensão muito confidenciais. E conhecendo-os, você ficará livre das misérias da existência material. Todo o foco da palavra de Deus, no nosso caso, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, a Bíblia Sagrada, Chaitanya Charitamrita, é fazer com que a nossa mente receba ensinamentos fidedignos e o nosso comportamento seja adequado ao que Deus espera de nós, para que nós fiquemos livres das misérias da existência material e possamos estar livres desse ciclo chamado Sansara, ciclo de nascimentos e mortes, nascimento, misérias e morte. Então, no comecinho do capítulo 9, Prabhupada está dizendo sobre esse conhecimento confidencial. Então, nós precisamos da ajuda de Srila Prabhupada nesse momento, porque o verso do Srimad Bhagavatam é muito tremendo para nosso raciocínio material, para a nossa inteligência fraca. Como assim Brahma teve desejo sexual pela sua filha? Acabou o mundo. Quer dizer que aquele que é o devoto, que ocupa o cargo mais elevado do universo, ele cai numa barbaridade dessa, então tem alguma coisa errada, podemos pensar. Mas Prabhupada começa a nos ensinar, falando com Arjuna, que estava ouvindo sobre o Supremo, que ao ouvirmos aquilo que Shri Krishna tem a nos dizer, nos tornamos seres iluminados. É o processo da audição. Mensagens da Suprema Personalidade de Deus são plenas em potências, e estas potências podem ser sentidas se os tópicos sobre divindade suprema são discutidos entre os devotos. Isso não pode ser alcançado com associação de especuladores, nem de estudiosos acadêmicos, porque isso é um conhecimento realizado. Então, Prabhupada está dizendo, olha, calma, vocês estão no caminho certo. E eu já vou explicar para vocês o porquê que vocês ficaram tão preocupados e indignados, sem compreensão a respeito desse verso, a respeito da queda de um devoto puro, a respeito da queda de um devoto ou de uma devota avançada, a respeito da queda de um guru, a respeito da queda do Senhor Brahma. Então, a Bhagavad Gita, no 9º capítulo, trata da devoção pura e imaculada. Por isso o título é o conhecimento mais confidencial, aquele situado no conhecimento mais confidencial acerca de Krishna alcança transcendência. Não tem mais angústias materiais, embora continue nesse mundo material. Se não vejamos a explicação de Srila Prabhupada, no mesmo Bhagavad Gita, nesse capítulo dito conhecimento confidencial, o 9,
Mas lá no verso 30 que ele fala, mesmo que alguém cometa ações abomináveis, se esta pessoa está ocupada no serviço devocional, deve ser considerado santo, porque está devidamente situado em sua determinação. Por que é que os sábios que detêm o conhecimento confidencial do Senhor, encabeçados por Marit, no nosso verso do Śrīmad Bhagavatam, ao falarem com Brahma sobre a sua queda, sobre o seu erro, falaram com respeito? Porque sabiam que ele estava estava pensando em cometer um ato abominável, mas sabiam que Brahma estava ocupado em serviço devocional. Então deveria continuar sendo considerado santo, porque continuava situado em sua determinação. A palavra Duracharaha, uma pessoa que cometa ações abomináveis. Duracharaha. Prabhupada, então, maravilhosamente, esplendidamente, divinamente, explica que essa palavra, Duracharaha, é muito significativa e temos que compreendê-la. Quando é condicionada, prestem atenção, isso é muito mágico. Quando estamos no mundo material, como somos almas condicionadas, nós estamos à mercê de dois tipos de atividades, Prabhupada fala. Quais são? Atividade condicional e atividade constitucional. Quanto à proteção do corpo, por exemplo, ou quando estamos aí na sociedade, cumprindo as leis do Estado, diz Prabhupada, estamos realizando atividades da nossa vida condicionada. Mesmo sendo devotos, chamam-se então atividades condicionais. Além dessas, a entidade viva que está plena, consciente de sua natureza espiritual, ocupando-se em consciência de Krishna, realizando o serviço devocional, se denomina atividades constitucionais, aquelas para quais fomos constituídos. E isso é o fio da meada. Atividades são executadas em sua posição constitucional, chamamos de consciência de Krishna ou serviço devocional. Acontece que, como estamos num estado de condicionamento, às vezes o serviço devocional e o serviço condicionado ao corpo andam lado a lado. Somos almas espirituais, sim, não somos o corpo, mas o nosso corpo existe, ele está vivo, e a nossa alma está aprisionada nele. Então nós vivemos como almas e como corpos. E é disso que nós temos que nos livrar de uma vez por todas. Por quê? Porque é aí que mora, aí que está o perigo. Porque uma atividade, atividade do corpo, atividade material, ela se opõe às atividades da alma, às atividades espirituais.
Então, na medida do possível, diz Prabhupada, o devoto tem que ter cautela em não fazer nada que abale a sua condição saudável, sabendo que a perfeição de suas atividades depende de sua progressiva realização na consciência de Krishna. Entretanto, às vezes, pode-se ver que um devoto, mesmo consciente de Krishna, cometa algum ato que social ou politicamente é abominável. Ninguém está imune. Essa queda, que deve ser passageira, que deve ser momentânea, não o desqualifica como devoto. No Srimad Bhagavata, Prabhupada diz que afirma-se que quando alguém cai, mas está sinceramente ocupado em serviço transcendental ao Senhor Supremo, o Senhor que está situado no seu coração purifica-o e perdoa tal abominação. A contaminação material é tão forte que mesmo o yogi plenamente ocupado em serviço do Senhor cai nas armadilhas. Porém, a consciência de Krishna é mais forte que essa queda ocasional e corrige o devoto imediatamente. Por isso, o processo de serviço devocional, ele é sempre um sucesso. Ninguém deve zombar de um devoto que acidentalmente afastou-se do caminho, que ocorreu em uma queda ocasional, pois ela vai cessar com o tempo. E logo que ele se situar em completa consciência de Krishna, ele estará restabelecido ao serviço devocional puro novamente. Portanto, quem está em consciência de Krishna, quem ocupa-se com determinação no processo do serviço devocional, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, deverá ser sempre considerado como estando na posição transcendental, mesmo que ele pareça ter caído por acaso ou acidentalmente. Sadhureva, ele é santo. Elas são uma advertência aos não devotos e aos devotos apressadinhos em julgar. Não zombem de um devoto por ter tido uma queda. Você pode ajudá-lo, você pode repreendê-lo com respeito, assim como o Marite fez, já respondendo aqui Marcos Hahnemann. Porque estamos todos numa associação favorável. Imagina se um guru não vai chamar o seu discípulo e dar-lhe uma chacrada, não, uma maçada. Imagina se o pai não repreende o filho que erra, mas com amor, com respeito. Assim como Krishna no nosso coração, que Prabhupada disse que ele, enxergando a bondade no coração, perdoa o devoto e restabelece a condição da plenitude desse devoto. Tem que ser considerado santo mesmo que tenha caído. E a palavra mantavyaha dá ainda maior ênfase. Se a pessoa não conseguir essa regra e zombar da queda acidental de um devoto, estará desobedecendo a ordem do Senhor Supremo. A única qualificação do devoto é
fica firme e exclusivamente ocupado em serviço devocional. Nirisimha Purana afirma: o significado é que mesmo que alguém ocupado por completo no serviço devocional, às vezes cometa atos abomináveis, tal atitude deve ser considerada como as manchas da lua que se assemelham a uma forma de coelho. As manchas que a lua tem e que são visíveis a nós aqui da Terra não impedem a difusão do luar. Da mesma forma, o fato de um devoto acidentalmente sair do caminho do caráter santo não vai torná-lo abominável. Por outro lado, não se deve interpretar que um devoto no serviço devocional pode ficar agindo de maneira abominável, por livre e espontânea vontade. Este verso refere-se apenas a acidentes de percurso, devido a fortíssimas ligações materiais que todos nós estamos volúveis. Não. As quais todos nós estamos à mercê, a energia ilusória. Quando o devoto é forte, ele deixa de sujeitar-se a quedas. Ninguém deve se aproveitar desse verso para cometer tolices e achar que continua sendo devoto. Não é isso. Se com o serviço devocional ele não melhorar o seu caráter, então deve-se entender que ele não é um devoto. Essa é a diferença. Não é? Meu Gurudeva Chandramukha Swami, na live agora há pouco, ele estava explicando. Não, ontem, lá, ele está lá no Nordeste. Ele fez uma live ontem, junto de uma turma, e aí ele estava fazendo um comentário sobre Srila Prabhupada, que falaram assim, mas o que o senhor acha desses gurus abomináveis, esses gurus que estão vendendo mantra, fazendo comércio? Ele falou assim, não existe guru abominável. Porque se ele está cometendo tolices, ele não é guru. Existe guru e não guru. Aqueles que estavam fazendo tolices reiteradamente em nome da espiritualidade eram farsantes. Então, nós estamos falando aqui de devotos, assim como o Sr. Brahma, um devoto puro do Senhor. Srila Prabhupada nos alerta. Ele traz para nós esse entendimento. Atividades condicionadas, atividades condicional, atividade constitucionais, atividade constitucional, elas andam lado a lado na nossa mente. Quando a é condicionada, a entidade viva tem duas espécies de atividades, repetindo, condicional e constitucional. Então, orientações para uma vida pautada no condicional. Prabhupada nos traz orientações, para uma vida pautada no constitucional, para que possamos dirimir, retirar, extinguir as nossas atividades condicionadas. Pois a atividade constitucional, ela é a nossa essência genuína. Somos genuinamente, constitucionalmente devotos do Senhor. Mas por nosso próprio desejo, acabamos aqui como almas condicionadas. E estamos à mercê, como eu disse, de forças terríveis.
Forças que foram criadas para nos dar condições de praticarmos as atividades condicionais as quais desejamos praticar. O próprio começo do capítulo do Srimad Bhagavatam 12, do canto 3, que é o que nós estamos lendo, mas hoje é 29:30, diz que Brahma criou, então, primeiramente, ocupações de necessidade, ocupações da ignorância, autonegação, sentido de morte, ira após a frustração, sentido de falsa propriedade, concepção corpórea ilusória, esquecimento de nossa verdadeira identidade. Prabhupada comenta que antes da própria criação das entidades vivas, em diferentes variedades de espécies, Brahma foi criando condições sobre as quais teríamos que viver como seres condicionados. Porque se não nos esquecermos da nossa identidade real, não estaríamos aqui. É impossível viver nas condições materiais de vida se você está conectado com Krishna. Então você desejou, meu filho, você desejou, minha filha, está aí. Estamos aqui. Então, devido ao esquecimento de nossa verdadeira identidade, tememos a morte. As almas viventes, puras, sabem que são imortais e não nascidas. Que medo de morte ela tem? Nenhum. Nos identificamos falsamente com a natureza material, achamos que somos o corpo. Falsa propriedade, achamos que as coisas são nossas. Recursos materiais oferecidos à entidade viva para ele viver pacificamente, para desempenhar deveres da autorrealização na vida condicionada. Não tem nada nosso. Contudo, devido a essa falsa identificação, as almas condicionadas se enredam pelo sentido de falsa propriedade, usurpando a propriedade que é do Senhor. Por isso que o Senhor Brahma criou 5 tipos de necessidade, 5 tipos de ignorâncias que condicionam as entidades vivas que nós já relatamos. Ridículo considerar a entidade viva como alguém igual ao Supremo por causa disso. Estamos sob a influência da varinha mágica de Brahma. Por isso tantos alertas, por isso tantas aulas, por isso tanta vontade dos devotos de se unirem. Por isso Prabhupada mandou criar espaços sagrados de vida. Por isso ele mandou fazer fazendas, cuidar das vacas, comer praçada, cantar Hare Krishna, ter associação com os devotos, adorar a deidade, fazer suas orações, para que possamos viver como almas realizadas. Porque é uma guerra. Nós estamos vivendo o nosso Kurukshetra desde que chegamos na barriga da nossa mãe. Olha só, presta atenção. Arjuna não pediu para Krishna levar ele no campo de batalha? Então, Krishna está levando você agora no seu Kurukshetra, no seu campo de batalha. De um lado, o exército inimigo, Maya, Gunas, Karma, Kala.
Temos que vencer essas forças poderosas do condicionamento da nossa alma. Ilusão, 3 modos da natureza material, o karma do qual nós mesmos acumulamos e criamos, e o tempo inexorável. Guerreiros opositores. Verdade. Me deu vontade de tremer agora, igual a Arjuna. É muito ruim olhar o exército inimigo. Mas nós temos o nosso exército e as nossas armas do lado de cá. Do lado de Arjuna tinha Krishna. Do nosso lado nós temos serviço devocional puro. O serviço devocional puro nos garante as forças necessárias e traz Krishna e Arjuna para o nosso lado da batalha. E aí você pode escrever aí para mim. Onde está Krishna e Arjuna? O que nos é acrescentado? Força, opulência, poder. Então, o que nós estamos esperando? Vamos pegar a nossa arma. Vamos nos revestir da nossa armadura. Rupa Goswami descreve características dessa armadura. Serviço devocional que traz alívio imediato para todos os tipos de aflição material. Mas a vida é muito dura. Mas eu estou sofrendo. Mas eu tenho isso. Mas aconteceu aquilo. Por isso que eu estou caidaço. É a desculpa que as pessoas usam, a desculpa que nós usamos, a desculpa que nós usamos muito antes da consciência de Krishna. Mas o serviço devocional traz alívio imediato para todos os tipos de aflição material. O serviço devocional, ele é o começo de perspectivas favoráveis. Eu olho para o mundo e vejo que não há saída, vejo que tudo está se deteriorando, tudo está acabando. Não, quando você presta serviço devocional, você começa a ter perspectivas favoráveis. Eu não sou mais o corpo, eu sou a alma. Esse não é o meu lar eterno, meu lar eterno é junto de Krishna, no lugar chamado paraíso pela Bíblia. O serviço devocional nos coloca automaticamente um prazer transcendental. Mas eu não tenho nada nessa vida. A única coisa que eu tenho é tomar uma com meus amigos, é ficar loucão, é curtir uns rock. Não! Automaticamente o serviço devocional traz prazer transcendental. Você está notando que Rupa Goswami está dizendo características daqueles que começam a prestar serviço devocional, que são automáticas, que são imediatas e que aniquilam as forças inimigas, aniquilam Maya, Guna, Karma e Kala na sua vida. O serviço devocional é raramente alcançado. Então presta atenção. Se você está tendo a chance de prestar serviço devocional, agarra, porque disso depende a sua vida eterna. Aqueles no serviço devocional puro não estão nem aí para a concepção de liberação. Não estão nem aí, eles só querem ficar curtindo esse prazer transcendental, sabendo que está na sua atividade constitucional. Olha, eu me encontrei no serviço,
agora eu sei quem eu sou, agora eu sinto uma paz que excede todo o entendimento. Jesus Cristo falava isso. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, e a seu próximo como a si mesmo, que enxerga a Deus no coração de todas as entidades vivas, essa pessoa vai receber uma paz que excede a seu entendimento. Ele ainda explica dizendo, não é a paz que o mundo dá, não. Essa paz passageira. É a paz que excede o entendimento, não tem explicação. Pode estar caindo o fogo do céu, você está feliz. Você está em Ananda, em bem-aventurança transcendental. E aqui, olha só. Isso aqui é o sinalzinho de se liga na fita. O serviço devocional é o único meio para atrair Krishna. Eu não disse lá em cima que aquele que atrai a Krishna vem com ele Arjuna. E onde está Krishna e Arjuna? Você tem poder, vitória, Alá. Você tem vitória, poder, não é? Opulência, dignidade. E como que nós alcançamos então esse bendito serviço devocional? Porque sei, é bonitinho, traz alívio, começa a trazer perspectivas favoráveis, põe-nos automaticamente em prazer transcendental. É raramente, então se liga na maionese, pega firme, maionese vegana, tá? Sem ovo. Aqueles no serviço devocional não estão nem aí para a liberação, e é o único meio para atrair Krishna. Então, como alcançá-lo? Isravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dashyam Sakyam Atmanivedanam. Processo, meu filho, confia no processo. Eu não sei o que eu faço. Sabe sim, eu estou falando para você que você sabe. Você vai escrever aí agora, vai colocar num papel e vai colar na sua geladeira. São 9 passos. Ouvir o nome e as glórias da Suprema Personalidade de Deus. Sravana. Ouvir o nome. Hare Krishna, Hare Krishna. Alguém está falando. E as glórias? As glórias estão descritas no Srimad Bhagavatam, fala das glórias do Senhor. Você vai ouvir Mayapur TV Brasil, você vai ouvir ISKCON Rio, você vai ouvir Srimad Bhagavatam todo dia de manhã no Mangalarati, nos templos do mundo inteiro. Antigamente era só lá na Índia, não é? Mas Prabhupada fez o quê? Deu a sua vida para que o Srimad Bhagavatam fosse pregado a toda criatura. Ele é pregado em japonês no Japão. Ele é pregado em português em Portugal e no Brasil. Ele é pregado em inglês na Inglaterra, nos Estados Unidos. Mandarim na China. Cantar as suas glórias. Aí você ouviu, você fala. Não é? Ouviu, falou. Como é que você vai falar se você não ouviu? Cantar as glórias do Senhor. Aí você ouviu e está falando, você está no processo já do serviço devocional, então você serve aos pés do Senhor. O Senhor precisa do quê? Nada. Ele é o Senhor absoluto. Mas Ele quer salvar os seus devotos e as suas devotas esquecidos, condicionados, e Ele precisa da sua boca para falar para eles. Então,
vai servir aos pés do Senhor. Ah, mas eu não sei pregar, eu não gosto de falar. Tudo bem, ajuda quem prega. Leva de carro a pessoa para pregar. Compra livro para ela, ajuda. Serve praçada. Passa a roupa. Adora a deidade. Adore a deidade. Adore a deidade. Imagina, os templos estão maravilhosos. O templo do Rio ficou um néctar. Jagannatha está te esperando lá. Gauranitai está te esperando. Subhadra. Balarama. Imagina as deidades que foram instaladas recentemente em Paraty, em Goravindravana. Um altar lindo, maravilhoso, opulento, de Nova Gokula. São Paulo é darshan atrás de darshan de Gauranitai, com Vila Govardhan. Todo dia de manhã um Mangalarati assim, esplêndido, maravilhoso, perfeito, lá em Vrajadama. Adore a sua deidadezinha lá no seu altar. Preste reverência ao Senhor. Prestar reverência não é ficar curvando a cabeça, que nem bobo, não. É ter uma atitude de reverência. Preste reverência ao Senhor. Atue como servo do Senhor. Atuar como servo do Senhor. Faça amizade com Ele. Olha só. Renda-se plenamente ao Senhor. Renda-se plenamente ao Senhor. Você precisa praticar o processo de serviço devocional. Ouvir e cantar, começa por aí. Cante as glórias do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você vai ver que você, prestando o serviço devocional, você vai ter alívio de suas aflições, você vai ter perspectivas favoráveis, vai ter prazer transcendental e assim por diante. Espero que esse verso tão forte de hoje, o 29 e o 30, realmente tenha cumprido o seu propósito. Como Prabhupada disse, Brahma quis advertir a nós sobre as fraquezas humanas em nossos relacionamentos materiais. Dentre eles, aquele que pode se tornar o mais pervertido, que é a relação sexual. Aquele que está ligadão no sexo, aquele que é viciadão em sexo, não vai conseguir sentir bem-aventurança transcendental. Então tome cuidado, porque o Senhor Brahma teve que passar por uma situação terrível, como disse Prabhupada. Advertir seus subordinados sobre as fraquezas humanas em seus relacionamentos. É muito perigoso para todos nós que estamos no caminho da autorrealização. Vamos fortalecer as nossas atividades constitucionais em detrimento das nossas atividades condicionais. Que Krishna, em sua misericórdia, também tenha misericórdia de nós, de nossos corações, pensamentos, e que nos ajude a nos mantermos fiéis e a nos mantermos em pé no nosso processo de serviço devocional. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol! Gratidão, muito obrigado. É uma honra participar de uma transmissão ao vivo no ISKCON Bhakti Center Rio de Janeiro, como os gringos falam. É uma honra ter essa misericórdia de ter amizade e associação com devotos e devotas tão maravilhosos quanto vocês. Haribo, deixa eu ver se eu consigo ver aqui alguns comentários. Aí Lila Govinda, Hare Krishna, olha lá. Prazer sexual deu até para os cães, né? Workshop do poderoso Mahabharata, às 13h30 no Templo do Rio de Janeiro, com ninguém mais, ninguém menos do que o também poderoso Haridarshana Dasa. Espero que seja transmitido para a gente acompanhar, já que meu apelido agora é Caçador de Lives. Vitória, isso, onde a Krishna e Arjuna, ali haverá vitória, opulência. Uma pessoa que abandona suas atividades materiais para se ocupar no serviço devocional pode às vezes cair enquanto está em um estágio imaturo, mas não há perigo de que seja mal sucedido. Por outro lado, o não devoto, mesmo que se dedique plenamente a deveres ocupacionais, nunca vai ganhar nada. Quem disse isso? Rainha Kunti. Isso mesmo. Não. O Senhor Brahma não cometeu. Ele apenas ficou no desejo e foi advertido. E logo abandonou o corpo. Eu não vou dar o spoiler, mas aí vem mais explicações transcendentais. Esse tema continua aí nos próximos capítulos. Muito bem, meus queridos. É uma pena quando eu desligo a live. Para mim é muito... Não é triste porque vamos continuar firme, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo! Srila Prabhupada aqui! Todas as glórias aos devotos e devotas reunidos. Hare Krishna. Rio Bhakti Center, Ki Jai. Muito obrigado, Prabhu Paravyoma Dasa, pela confiança, pelo carinho. E eu sei que eu sou nécio, iniciante, e eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, mas sempre que eu puder estar em associação com vocês, seja para qualquer tipo de serviço devocional, contem comigo 100%. Hare Krishna, Hare Bol!